Olá, eu sou José e hoje eu vim falar um pouco sobre sistemas de controle de ambiente, certo? Trabalho referente à disciplina de tecnologia assistiva. Meu grupo é composto por Alenson, Ellen, Joana e por mim. Vamos lá. Antes de a gente adentrar no que seria de fato o sistema de controle de ambiente, eu resolvi falar um pouco sobre o que seria de fato tecnologia assistiva. Tecnologia assistiva, ela é um arsenal de ferramentas que utilizam recursos e serviços para promoverem uma melhor qualidade de vida e uma inclusão das pessoas que possuem deficiência na nossa sociedade, que a gente vê ano após ano que a melhoria, a adaptação a eles está evoluindo, mas que elas ainda têm uma vida muito difícil nos dias de hoje. Mas o que seria controle de ambiente? O sistema de controle de ambiente, ele utiliza um recurso, digamos que à distância, certo? Para, digamos, acionar alguns dispositivos que nós utilizamos no dia a dia. Isso ligado à tecnologia assistiva, como é o caso citado no slide de uma pessoa com difícil locomoção, isso ajudaria diretamente um cadeirante a fazer as coisas do seu dia a dia, como abrir uma porta, no qual ele não ia precisar da ajuda de ninguém, ligar a luz, certo? Ligar alguns eletrodomésticos e até mesmo o próprio telefone. Então, assim, o sistema de controle é primordial para que haja uma melhor qualidade de vida nas pessoas com deficiência. Aqui são os tipos de acionamento, certo? Dos sistemas de controle, como eu falei anteriormente e mostrado no slide passado, vou até voltar aqui. O controle seria um exemplo direto de pressão, onde você só iria pressionar um botão. Nós temos também a questão da tração, o sopro, que seria um apito, certo? E a própria voz, que é o caso da Siri, da Cortana, que executa alguns comandos ao responder diretamente à voz do usuário. Aqui falando um pouco sobre os sistemas que eu falei anteriormente, que seria apagar e acender uma luz, abrir e fechar uma porta e até mesmo os controles de objetos, como ar-condicionado, entre outros. O controle de segurança também é muito importante, certo? Questão de câmera, sensor de movimento, muito importante nessa área. E o que seria o desenho universal? O que seria o ideal relacionado a essa tecnologia? Então, o objetivo do desenho universal, ele é criar um ambiente que todos possam utilizar com ou sem algum tipo de deficiência, certo? Sem a necessidade de adaptação, que todos possam utilizar tranquilamente ele. Alguns tipos de sistema que são um desenho universal, que a gente pode ver até no slide, é a questão da porta com sensor de movimento, que todos podem utilizar, certo? E para um deficiente visual, para um cadeirante, é primordial, tendo em vista que ele vai ter a certeza de que a porta vai se abrir ao ele se aproximar, sem a necessidade de alguém estar lá para ajudar eles. A porta ela se enquadra no uso igualitário, no uso equiparável de equipamentos do desenho universal, que todos podem utilizar de maneira geral sem a questão da adaptação. O próximo exemplo que a gente colocou é o computador dos VAX, não sei se é assim que se pronuncia, mas que ele permite que um deficiente visual ele consiga utilizar um computador normalmente, de maneira independente, sem que alguém esteja lá do lado para ajudar ele. Esse computador ele contém um sistema de mouse e teclado adaptado, certo? Onde o, o deficiente ele consegue ouvir que o computador, onde o computador está indo, onde ele está colocando as funções do computador,
e ele consegue mexer com as próprias mãos, vamos dizer assim. Alguns sistemas desse computador, eles possuem a linguagem de Braille automática, certo? Não vou generalizar, porque alguns só utilizam a questão do toque digital e a questão da voz. Outro exemplo desse tipo de tecnologia, que é a questão do uso adaptável, que esse computador ele pode ser utilizado por uma pessoa normal. Basta só remover o sistema do teclado que vira um computador normalmente. Outro exemplo seria uma tesoura utilizada por destros e canhotos, que basta mudar a forma que usa que ela se adapta normalmente. É um uso bastante flexível mesmo. Outro exemplo direto seria a questão dos elevadores com sensores de altura. Isso aqui está diretamente ligado à questão dos cadeirantes mesmo, para que eles não possam ficar presos na porta, para que realmente haja uma segurança na hora de entrar no elevador mesmo, para que não haja nenhum constrangimento ao cadeirante, como eu já vi em alguns casos na internet, já aconteceu de um cadeirante ficar preso nas portas do elevador por falta desse sensor aqui, e que isso ajudaria muito na vida desse tipo de deficiente. E por fim, a questão dos sites acessíveis, que como eu utilizei o exemplo do computador, o próprio site poderia utilizar a, a função de falar onde o usuário está mexendo para que haja uma maior inclusão. Então, assim, dependendo da deficiência, pode haver vários tipos de adaptação. E isso a gente vai vendo ao longo dos anos. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da apresentação e a gente se vê na próxima. Muito obrigado pela atenção e tchau, tchau.